pede equilíbrio. Essa é a chamada da campanha Janeiro Branco de 2023. Um convite para que a sociedade debata a importância da saúde mental nas relações humanas. Para conversar conosco sobre o assunto, recebemos no Vitalidade a psicóloga Mara Pavan, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Mara, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no estúdio da TV Câmara, Obrigada. em Novo Hamburgo. Muito obrigada por ter aceitado o convite, então, de debater conosco agora, no mês de janeiro, né, início do ano. As pessoas estão repensando as suas vidas, traçando os novos planos, metas, né, para o decorrer do ano. Debater sobre esse assunto, então, o Janeiro Branco, né, e a importância de se promover uma saúde mental na sociedade. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu agradeço o convite. Eu queria começar te perguntando, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 bilhão de pessoas e 14% dos adolescentes vivem algum tipo de transtorno mental. É um número bem alarmante, né? A gente costuma, depois que teve a pandemia, isso se intensificou bastante, mas também a gente não pode colocar tudo na conta da pandemia, né? Porque esses problemas de saúde mental já existiam antes, eles se agravaram, né? Por causa da pandemia e também por diversos outros problemas da vida cotidiana, né? Contemporânea, correria, né? Que a gente vai debater mais pra frente. Mas qual a diferença de transtorno mental para saúde mental? Né? Começar assim, para diferenciar, para a gente saber o que é, então, se ter uma boa saúde mental. Então, assim, a saúde mental, ela não significa só a ausência da doença, né? Então, a saúde mental, ela é uma prática de qualidade de vida, ou seja, a pessoa saber lidar com as frustrações do dia a dia, lidar com as exigências que a vida pede, problemas que vão surgindo, né, ao longo dos nossos dias, saber lidar com as emoções. Então, tudo isso é ter saúde mental. Não necessariamente a pessoa que não sabe lidar com as emoções vai ter um transtorno mental, mas se ela não consegue lidar com as exigências da vida, a saúde mental dela está adoecida. Já o transtorno mental é quando é diagnosticado, né, algum transtorno como depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos alimentares. Então, isso já, assim como tem as doenças físicas, né, esses são os transtornos psicológicos. Aqui se fala, né, nessa campanha agora de 2023, é uma coisa que nós buscamos muito o equilíbrio, né? Mas que dicas você poderia dar, então, para nós, né, para a sociedade, de como tentar equilibrar, porque são tantas coisas, né, que temos que cuidar. Você falou da saúde física, né, sem se esquecer da saúde emocional, sem se esquecer da saúde mental, né? Como tentar conciliar tudo isso em busca desse, então, equilíbrio? A palavra-chave, assim, para definir, né, seria o autoconhecimento. Então, a pessoa se conhecer, né? Então, o que é isso? É saber, assim, em que momentos me desperta ansiedade, em que momentos eu fico muito irritada que eu não consigo lidar com aquela emoção, em que momentos que eu fico mais triste. Então, é se conhecer a questão ali das emoções, né? Se conhecer como que eu reajo, os meus comportamentos, porque muitas pessoas elas não sabem nem mesmo a forma como elas reagem e, portanto, é muito mais difícil elas conseguirem lidar ali com o impulso, né? Então, também saber como que eu me comporto diante das situações, das exigências da vida. Então, tendo esse autoconhecimento, nós conseguimos ter equilíbrio, porque aí eu já vou antes, né? Então, por exemplo, veio uma emoção, por exemplo, veio a raiva, eu me irritei no trânsito. Se eu já me conheço, eu já espero aquela emoção, então eu já consigo prever o que eu posso fazer para ter um equilíbrio ali e não sair, né, agredindo fisicamente ou verbalmente. Então, o principal é se conhecer. E como fazer isso? Olhar para dentro de si. Então, diante de cada situação, olhar para dentro de si. Bom, o que me despertou? Viu que sentiu a raiva. Então, bom, como que essa raiva começou? O que passa na minha cabeça? Porque a grande parte que gera as nossas emoções são os nossos pensamentos. Então, olhar para si e perguntar assim, bom, o que passou na minha cabeça, né, na minha mente, naquele momento daquela situação X? Então, a gente vai conseguindo ver os nossos pensamentos e, a partir disso, nos conhecer. E também as emoções é o que vai gerar os comportamentos.
Então, também se perguntar, bom, que emoção que eu senti... Saber identificar, exatamente. Né? Que emoção que eu senti que fez com que eu agisse daquela forma. Muitas pessoas, elas têm dificuldade em reconhecer seus sentimentos e as suas emoções, Sim. ou até pelo tabu de acreditar que tu estaria sendo mais ou menos forte ao expressar as emoções. O que você acredita sobre isso? A maioria das pessoas, então, elas têm realmente esse tabu de achar que, bom, se eu me sentir triste, então é porque eu sou fraco, né? Se eu sentir ansiedade é porque eu sou louco. Então, o primeiro passo é entender que as emoções, elas fazem parte da vida, né? Porque se nós não sentíssemos emoções, nós seríamos um robô. Então, as emoções, elas são importantes para a nossa sobrevivência, né? Então, é importante aceitar as emoções como parte da vida humana, para assim poder lidar com elas. Porque quando nós, digamos assim, escondemos a nossa emoção de nós mesmos, isso faz com que ela fique ali guardada e aí daqui uns dias ela vai vir com mais intensidade ainda e eu não vou conseguir lidar com aquela emoção. O que pode se transformar no transtorno mental. Exatamente. Que você falou que seria a doença já, né? O transtorno do pânico, da depressão, Sim. da ansiedade, como você falou no início do programa. A campanha Janeiro Branco, então, nós temos um calendário aqui na Câmara que se chama Calendário Pro Saúde, em que nós discutimos os meses coloridos. Agora, em janeiro, nós temos o Janeiro Branco, que fala sobre a promoção de uma saúde mental, né, na sociedade, Sim. e também o Janeiro Roxo, que trata da questão da hanseníase. Essa é a décima edição Isso, da campanha, né? A campanha começou desde 2014, teve como iniciativa, então, o psicólogo e palestrante mineiro Leonardo Abraão. Que importância você considera que tem essa campanha, né? E sendo os objetivos dela criar essa cultura, seja na sociedade, seja dentro das empresas também, que eu acredito que seja bem importante, Sim. que as pessoas tenham uma boa saúde mental, uma boa convivência para poder, né, trabalhar de forma harmônica, né? Qual a importância, então, de as empresas também reconhecerem isso e trabalharem isso com seus funcionários ou servidores? A importância é justamente porque dentro das empresas existem muitas pessoas adoecidas. Então, trabalhar com elas, né, dentro das empresas, vai auxiliar tanto o funcionário que está ali trabalhando, quanto, né, o empresário que está gerando esse emprego. Porque se tiver funcionários mentalmente saudáveis, o trabalho vai se desenvolver muito melhor. Então, essa é a importância de levar isso para dentro das empresas, né? Também fala dos objetivos do Janeiro Branco em psicoeducação e como se fosse duas vertentes, né? A psicoeducação e a criação de políticas públicas, né? Que daí envolve bastante até aqui a Câmara e também a administração, né? Mas o que seria a psicoeducação? Psicoeducação, que nós chamamos, é uma técnica, digamos assim, não é exatamente técnica, mas vamos colocar assim, que envolve não só o âmbito da psicologia, mas qualquer outra área, né? Então, que é levar informação. Então, nós sempre falamos assim, inclusive nós da terapia cognitivo-comportamental, nós temos a maior didática porque nós usamos muito essa psicoeducação, que é ensinar para as pessoas, né? Então, no consultório nós também ensinamos muito para o paciente, ensinamos sobre o transtorno, ensinamos sobre como, né, lidar ali com as dificuldades, com as emoções, como nós falamos até aqui. Então, a psicoeducação é isso, é ensinar, né, sobre, no sentido da psicologia, as áreas da saúde mental. Então, nesse sentido, assim, é ensinar. Você tinha comentado conosco que a saúde mental, ela é um termo amplo, né, que se relaciona com a forma como a pessoa reage às exigências da vida, né, e às suas emoções. Quando a saúde mental de uma pessoa, ela não está equilibrada, que tipo de sintomas a pessoa costuma demonstrar, até para que, de repente, se ela não consiga perceber as pessoas que, os amigos, os colegas de trabalho, os familiares possam ajudar, orientar ou incentivar a procurar, né, uma terapia, um profissional da área. Distúrbios do sono, então ter insônia, não conseguir pegar no sono, ou também aquela pessoa que até consegue pegar no sono, mas fica acordando durante a noite, né? Então qualquer tipo de dificuldade, instabilidade constante no sono é um sinal. Questão de preocupação excessiva,
Então, ter preocupações excessivas, o que nós chamamos de preocupação produtiva e improdutiva. Então, preocupação produtiva é aquela que nós conseguimos fazer algo a respeito, né, que está no nosso controle. Só que pessoas que estão mentalmente, né, com a saúde mental adoecida, elas têm as preocupações improdutivas, ou seja, se preocupam com coisas que elas não têm controle, preocupações que talvez nem irão acontecer. Então, esse tipo de preocupação excessiva é um sinal. Raiva, né, irritação excessiva, então aquela pessoa que nós classificamos assim como irritada. Então, qualquer mínimo detalhe, mínimo acontecimento, ela já perde o controle ali, tem uma irritação muito grande. Distúrbios alimentares também é uma forma, né? Então, tanto para mais quanto para menos, porque existe o que nós chamamos do comer emocional. Então, a pessoa ali está com algum problema, está com alguma emoção, então ela tenta comer, né, ali para lidar com aquela emoção, com aquele momento, porque a comida gera um prazer. Então, isso pode causar um transtorno alimentar, né, como também problemas para a saúde física. Ou então o apetite diminuído também é um sinal, porque pessoas com depressão, em sua maioria, elas perdem o apetite. Então também é um sinal de distúrbios alimentares que podem caracterizar um adoecimento mental. E o que as pessoas podem fazer para quando surgirem esse tipo de gatilho que possa levar, né, a essa preocupação ou a irritabilidade, né, ou a falta de concentração no trabalho, por exemplo, o sono excessivo ou a dificuldade de dormir, né? O que ela pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida e que, consequentemente, irá influenciar na saúde mental? O primeiro ponto é identificar o que está gerando, né? Qual é o gatilho que está gerando aquela instabilidade ali, seja do sono, da alimentação. Então, identificar e depois disso, né? Bom, eu identifiquei que é a situação X. Bom, eu posso resolver isso? Se sim, né? Que é o que nós chamamos de resolução de problemas. Tem como eu resolver nesse momento? Tem o que eu fazer? Sim. Então, o próximo passo é pensar o que eu posso fazer a respeito disso. Então, nós chamamos da tempestade de ideias, que é listar todas as possíveis hipóteses para resolver aquele problema, né? Tudo que vier à cabeça. Depois disso, escolher dentre aquelas, né, qual que parece ser a melhor, porque certeza nós nunca vamos ter, né, do que vai ser a melhor depois de praticar. Então, escolher dentre aquelas características, escolher dentre a lista ali, né, qual que é a melhor, e aí depois disso colocar em prática. Deu certo, né, pronto, não deu, volta lá e tenta procurar uma outra alternativa. Agora, se a pessoa fez esses passos e ainda assim não está conseguindo lidar, né, com o problema, com a situação, é bom procurar uma avaliação psicológica, psiquiátrica, porque aí tem coisas que a gente consegue resolver, né, com algumas dicas, como a gente está fazendo aqui, como nós estamos fazendo aqui. Mas tem outros casos que, se eu não coloquei dicas em prática, né, mudei a minha rotina, às vezes a rotina também está muito estressante, então dá uma olhadinha se pode melhorar alguma coisa na rotina, tirar um tempo de lazer, porque dentre tantas tarefas as pessoas acabam não tendo equilíbrio nessa parte também. Então, tirar um momento de lazer. Agora, bom, fiz tudo isso e não deu certo, continuo, né, com os mesmos problemas. Então, hora de buscar uma ajuda psicológica. E a importância, por exemplo, da atividade física nesse processo? Então, a atividade física, ela não é um tratamento, né, mas ela ajuda por quê? Porque a atividade física, ela libera os neurotransmissores do bem-estar, né? Ela libera os neurotransmissores ali no cérebro que diminuem o estresse. Então, ele ajuda muito, principalmente na questão de estresse e ansiedade. Então, a atividade física ela é bem importante. Até a questão também de disposição. Então, a atividade física deixa a pessoa mais disposta. Então, também é muito importante. Importante também fazer uma atividade física que a pessoa goste, né? Porque tem vários tipos, então não adianta a pessoa ir lá e fazer alguma coisa que ela não vai gostar. Mas dentro do que ela gosta, né, escolher algo para praticar. Nem que seja assim 2 vezes na semana, 3 vezes, porque se é uma pessoa que é sedentária, né, não faz atividade física nenhuma, ela não vai conseguir ir 5 vezes na semana, não vai ter uma constância assim. Mas começar aos poucos, 2 vezes na semana, depois que conseguir criar esse hábito, vai aumentando os dias, né, é uma forma. Como a gente viu ali no início do programa, né, e também
Você trouxe um estudo aqui que 53% dos brasileiros, declaram que seu bem-estar mental piorou desde 2020, né, da época da pandemia. Você acredita que a sociedade ela está doente, assim, de uma forma... Aumentou muito a procura por ajuda nos consultórios? Qual a avaliação que tu faz, assim, desse momento que a gente está vivendo agora, né? Sim, aumentou sim, porque não significa, assim, que a pandemia foi a causa do adoecimento mental, mas foi o gatilho, né? Até porque nas questões psicológicas nós não temos uma causa, mas sim são vários fatores que geram, né, os problemas mentais, os transtornos mentais. Então a pandemia ela foi um gatilho, né, porque muitas pessoas ficaram presas em casa, a questão do toque é algo que desenvolveu bastante, depressão, muitas pessoas perderam emprego, perderam familiares, então sim, aumentou bastante. E as mulheres, elas costumam, pela sobrecarga, ter uma saúde mental pior do que os homens? Assim, os dados, né, geralmente mulheres buscam mais atendimento do que os homens. Então, pelos dados, né, pela procura que se tem nos consultórios, nas clínicas, podemos dizer que sim, mas não podemos afirmar por conta de que elas procuram mais, mas não significa que os homens não tenham. Né? Então, os homens... Só elas buscam ajuda. Isso, exatamente, porque os homens, eles são mais fechados, eles têm mais esse tabu do que as mulheres. Claro, tem homens que procuram, mas muito mais é o número de mulheres, que também seria muito importante que os homens também, né, pudessem buscar ajuda para poder ter uma saúde mental de qualidade. Falando sobre isso também, no início do programa eu trouxe o dado da Organização Mundial da Saúde dos 14% dos adolescentes que se declaram não ter uma boa saúde mental, né? E a gente sabe que, inclusive nas crianças, isso vem se refletindo, a rotina, a agenda cheia de coisas para fazer, ou na pandemia, o próprio isolamento social, né? Então, por que as pessoas estão adoecendo, né, mentalmente cada vez mais cedo? Por conta da influência não, mas do ambiente, principalmente, né? Pegando a questão das crianças, porque, claro, como eu disse, não é somente o ambiente que vai influenciar, né? Mas tem uma grande influência aí. Então, a questão do ambiente, então, se os pais são muito atribulados, né, tem muito estresse naquela família, muita ansiedade, pais muito atarefados, então isso vai desenvolvendo na criança. Um lar com brigas, né, então a criança ela vai absorvendo tudo, né, tudo que ela vai ali vivendo no ambiente, então é o que faz com que venha desenvolver, né, esse adoecimento, tanto em crianças quanto adolescentes. Inclusive, assim, pais também que trabalham muito, porque nós sabemos que, né, na nossa atualidade, os pais precisam trabalhar bastante, muito, para poder dar o conforto ali para os filhos. Mas eles também precisam dar atenção. Então, a maioria dos pais, né, nessa busca de trabalho, estudo, né, acabam deixando o filho muito tempo em creches, né, o adolescente muito tempo sozinho. Então, isso contribui também para o adoecimento deles. Nós estamos chegando ao final do nosso programa que está falando, né, sobre, então, os transtornos mentais, a saúde mental e a campanha Janeiro Branco. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais, que trouxesse, então, a conhecimento público alguma outra informação que a gente não abordou durante o programa. Então, assim, para finalizar, né, a frase que eu quero deixar, assim, para que possa ficar gravado, né, na mente de vocês, é que tenham equilíbrio, né, em todas as áreas. Então, algo que é muito prático e que muitas pessoas não dão muita atenção para isso é ter aquele planner. Né? Aquele planner, ele nada mais é do que um equilíbrio. Então, equilibrar dentro de um planner a semana cada área da vida, né? Tirar um tempo para cada área da vida, família, casamento, a si mesmo, né? Tirar um tempo para si, alimentação, atividade física, trabalho. Então, o que eu quero finalizar é isso, ter um equilíbrio entre todas as áreas, dentre tantos afazeres que nós temos no nosso dia a dia, deixar um tempinho para cada, né? Porque quando a gente tem equilíbrio, nós conseguimos. Às vezes parece que é muitas coisas, mas se nós
separarmos um tempo para cada coisa, nós conseguimos ter esse equilíbrio. Então, Mara, quero te agradecer pela tua presença aqui no Vitalidade, né, debatendo esse assunto do Janeiro Branco e da saúde mental. E como diz a campanha oficial, né, no @janeirobranco, né, ou janeirobranco.com.br, para quem quiser, o pessoal que está nos acompanhando aqui pela TV Câmara, quiser saber mais informações, então, ter acesso a mais estatísticas sobre a saúde mental, pode entrar no site oficial da campanha, cujo slogan também é: quem cuida da mente, cuida da vida, né? Então, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa Vitalidade. Obrigada. Nosso bate-papo de hoje foi sobre a importância de se promover uma cultura de saúde mental e sobre a campanha Janeiro Branco, a vida pede equilíbrio. Conversamos com a psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental, Mara Pavan. Esse programa será reprisado pela TV Câmara NH e também está disponível no YouTube aqui da emissora legislativa. Um abraço a todos que estão nos assistindo e até breve.